Houve um tempo em que o Brasil só sentia que o dia realmente tinha terminado depois de ouvir duas palavras ditas com autoridade absoluta: boa noite. Aquela voz grave, firme e inconfundível não apenas anunciava as notícias, ela encerrava ciclos, acalmava casas, organizava emoções. Durante décadas, milhões confiaram cegamente naquele timbre que parecia impossível de falhar. Mas o que acontece quando a própria voz da verdade se vê envolvida em acusações, disputas familiares e um final que ninguém imaginava? O homem que simbolizava credibilidade terminou cercado por dúvidas, denúncias e uma guerra que dividiu o país. Hoje você vai descobrir o que existia por trás da imagem impecável e como o último capítulo dessa história pode ser ainda mais perturbador do que tudo o que foi exibido na televisão. Antes de continuar, deixe seu gosto agora. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhuma investigação e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E fique comigo até o final, porque a última revelação dessa história vai te deixar verdadeiramente impactado. Antes de se tornar a voz mais reconhecida do telejornalismo brasileiro, Cid Moreira foi apenas um menino comum do interior de São Paulo. Ele nasceu em 1927, na cidade de Taubaté, em uma época em que o Brasil ainda estava longe da televisão e da modernidade que viria décadas depois. Sua família vivia de forma simples, com regras rígidas e poucos recursos. O pai era disciplinado, valorizava estudo e estabilidade e esperava que o filho seguisse um caminho seguro. Não havia espaço para sonhos extravagantes. Desde cedo, Cid aprendeu que trabalho vinha antes de qualquer ambição. Na adolescência, começou a estudar contabilidade, uma escolha prática, pensada para garantir sustento. Ele trabalhou em escritório, lidando com números e livros-caixa, tentando se encaixar na rotina que parecia traçada para ele. Mas havia algo que o diferenciava. Sua voz chamava a atenção. Era grave, firme e naturalmente marcante. Amigos percebiam isso antes mesmo que ele entendesse o próprio potencial. O rádio, naquela época, era o principal meio de comunicação do país. Foi ali que surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Em 1944, ainda jovem, ele fez um teste em uma rádio local de Taubaté. Não foi um momento glamuroso, mas foi decisivo. Ao falar no microfone, percebeu que podia transformar palavras em presença. A partir dali, começou a trabalhar como locutor, aprendendo na prática, errando, ajustando, treinando todos os dias. Não foi um caminho rápido nem fácil. Ele precisou deixar o interior e buscar espaço em cidades maiores, enfrentando rejeições e dificuldades financeiras. A voz que mais tarde seria símbolo de autoridade passou por anos de aperfeiçoamento. Ele treinava dicção, respirava de forma controlada e estudava os grandes nomes do rádio. Aos poucos, construiu uma identidade própria. O menino tímido começou a se transformar em profissional respeitado. Essa evolução silenciosa foi o primeiro passo para algo muito maior. E enquanto ele deixava Taubaté para trás, sem imaginar o que viria, o Brasil também começava a mudar, preparando o palco para a próxima etapa dessa história. No fim da década de 1960, a televisão brasileira começava a ganhar força e alcance nacional. O país vivia sob o regime militar e a informação transmitida pela TV tinha peso enorme na vida das pessoas. Foi nesse cenário que surgiu uma oportunidade histórica. Em 1º de setembro de 1969, estreava o Jornal Nacional, o primeiro telejornal transmitido em rede para todo o Brasil. À frente da bancada estava Cid Moreira, já experiente no rádio e na televisão, mas prestes a alcançar um nível de reconhecimento que poucos imaginavam. A partir daquele momento, sua voz deixou de ser apenas conhecida e passou a ser parte da rotina nacional. Durante 26 anos consecutivos, ele apresentou o noticiário mais importante do país. Foram cerca de 8.000 edições, marcando gerações. Ele anunciou eleições, crises econômicas, acontecimentos internacionais e momentos decisivos da história brasileira. Sua postura era firme, o tom controlado e a leitura precisa. Em uma época de poucas opções de informação, a credibilidade transmitida pela tela era fundamental. Muitas famílias organizavam a noite em torno do horário do telejornal.
Quando ele dizia boa noite, era como se o dia estivesse oficialmente encerrado. Essa constância construiu algo raro: confiança pública em escala nacional. No entanto, essa imagem sólida também exigia disciplina absoluta. Ele precisava manter postura impecável, evitar polêmicas e sustentar a autoridade diante das câmeras. O sucesso profissional trouxe reconhecimento, estabilidade financeira e projeção inédita, mas também trouxe responsabilidade enorme e pressão constante. Ser o rosto fixo do principal telejornal significava viver sob vigilância permanente. Ao longo dos anos, o nome de Cid se confundiu com o próprio noticiário. Ele não era apenas apresentador, era símbolo de informação confiável. Porém, enquanto sua figura pública crescia, a vida pessoal seguia um caminho mais reservado e menos visível. A rotina intensa, as cobranças e o compromisso diário com a audiência moldaram sua trajetória. E quando finalmente deixou a bancada em meados da década de 1990, encerrando um ciclo histórico, começava outra fase de sua vida, longe do estúdio, mas ainda sob os olhares atentos de um país que não havia aprendido a vê-lo de outra forma. Depois de deixar a bancada do Jornal Nacional, Cid Moreira não desapareceu da vida pública. Pelo contrário, ele iniciou uma nova fase que ampliou ainda mais sua presença no imaginário popular. Sua voz, que durante décadas anunciou acontecimentos políticos e sociais, passou a ser associada também à fé. A gravação de trechos da Bíblia em áudio se transformou em um grande sucesso comercial no Brasil. Milhões de cópias foram vendidas ao longo dos anos, consolidando um projeto que uniu religiosidade e comunicação de forma inédita no país. Esse trabalho ampliou sua base de admiradores e fortaleceu sua imagem de autoridade serena. Ao mesmo tempo, trouxe estabilidade financeira significativa. Depois de uma vida inteira de trabalho constante, ele acumulou patrimônio, adquiriu imóveis e construiu uma situação confortável. Nos anos seguintes, optou por uma rotina mais tranquila na região serrana do Rio de Janeiro, especialmente em Itaipava, onde passou a viver com mais discrição. Foi também nesse período que se casou com a jornalista Fátima Sampaio, iniciando um relacionamento que chamou a atenção pela diferença de idade entre os dois. O casal passou a compartilhar momentos nas redes sociais, mostrando trechos da rotina, leituras bíblicas e atividades do dia a dia. A imagem transmitida era de cuidado e parceria. No entanto, à medida que os anos avançavam e a idade trazia limitações naturais, relatos de distanciamento começaram a surgir. Antigos colegas e conhecidos falavam sobre dificuldade de contato. A família, especialmente os filhos de Cid, demonstrava publicamente insatisfação com a situação. O tema ganhou repercussão nacional quando vieram à tona acusações formais envolvendo possível isolamento e disputa patrimonial. O que antes parecia apenas uma aposentadoria tranquila passou a ser visto sobre outro ângulo pela opinião pública. A combinação entre envelhecimento, patrimônio expressivo e relações familiares complexas criou um cenário delicado. Enquanto parte do público via um homem protegido e amparado, outra parte enxergava sinais de conflito. Essa tensão crescente não se resolveu rapidamente, pelo contrário, abriu caminho para um dos momentos mais controversos de sua trajetória, que ganharia dimensão jurídica e midiática nos anos seguintes. Em 2021, o nome de Cid Moreira voltou ao centro das manchetes, mas dessa vez não por causa da televisão ou da fé. A notícia que começou a circular causou surpresa e desconforto. Seus filhos, Rodrigo e Roger, formalizaram uma denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro, alegando que o pai, já com mais de 90 anos, estaria vivendo em situação de isolamento e possível abuso patrimonial. A acusação incluía suspeitas de cárcere privado e dificuldades de acesso ao jornalista. O impacto foi imediato. Durante décadas, ele foi símbolo de credibilidade nacional. E agora seu nome aparecia associado a um conflito familiar exposto publicamente. A denúncia levou à abertura de investigação para apurar as condições em que ele vivia na casa em Itaipava. Autoridades visitaram o local e analisaram a situação.
Ao mesmo tempo, o próprio Cid apareceu em vídeos divulgados nas redes sociais afirmando que estava bem, lúcido, e que as acusações não correspondiam à realidade. Ele declarou confiar na esposa e negou qualquer situação de privação de liberdade. O Ministério Público, após a apuração inicial, decidiu arquivar o caso por não encontrar elementos que comprovassem as denúncias naquele momento. Mesmo assim, o debate continuou na esfera pública. Parte da opinião pública acreditava que ele falava de forma consciente e autônoma. Outros questionavam se sua idade avançada poderia influenciar decisões ou interpretações. O caso trouxe à tona um tema delicado: como lidar com o envelhecimento, patrimônio elevado e disputas familiares quando tudo se torna público. A imagem construída ao longo de décadas agora dividia espaço com dúvidas e questionamentos. O assunto não se encerrou com o arquivamento. Pelo contrário, abriu caminho para novas discussões sobre herança, autonomia e relação entre pais e filhos. A história, que parecia resolvida naquele momento, ainda guardava desdobramentos. E à medida que o tempo avançava e a saúde de Cid se tornava mais frágil, os conflitos familiares ganhariam novos capítulos, ampliando a dimensão da disputa e deixando claro que aquela denúncia era apenas parte de um cenário mais complexo que ainda estava por se revelar. Em 2024, a saúde de Cid Moreira começou a preocupar o público de forma mais evidente. Aos 97 anos, o jornalista já enfrentava limitações naturais da idade, mas naquele ano o quadro se agravou. Ele foi internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. As informações divulgadas indicavam problemas renais e complicações respiratórias, condições comuns em pacientes muito idosos, mas que exigiam acompanhamento constante. Durante dias, as atualizações médicas passaram a ser acompanhadas pela imprensa e por admiradores que cresceram ouvindo sua voz. Não havia mais estúdio iluminado, nem bancada elegante. Havia equipamentos hospitalares, equipe médica e o silêncio típico de uma unidade de terapia intensiva. A rotina agora era marcada por exames, medicamentos e monitoramento contínuo. A esposa permaneceu ao lado dele nesse período, enquanto os filhos acompanhavam a situação à distância, em meio às tensões já conhecidas. A imagem do homem firme, que durante décadas transmitiu segurança ao país, contrastava com a fragilidade física de um paciente quase centenário. Ainda assim, relatos apontavam que ele mantinha momentos de lucidez e consciência, conversando e reconhecendo pessoas próximas. A internação se estendeu por semanas. O quadro clínico oscilava, com pequenas melhoras seguidas de novas complicações. Pneumonia e insuficiência renal crônica foram mencionadas como fatores que agravaram a situação. Em 3 de outubro de 2024, veio a confirmação de sua morte. O Brasil recebeu a notícia com pesar, relembrando a trajetória que marcou gerações. A despedida trouxe homenagens, reportagens especiais e depoimentos de colegas de profissão. No entanto, mesmo diante do luto, as questões familiares não desapareceram. A morte encerrou uma vida longa e pública, mas não encerrou os conflitos que a cercavam. Pelo contrário, abriu caminho para novas disputas envolvendo patrimônio e decisões registradas em cartório. O silêncio do hospital marcou o fim da voz, mas não significou o fim da história. O que viria a seguir mostraria que a ausência física não apaga tensões acumuladas ao longo dos anos, e que o capítulo final ainda estava longe de ser escrito. Poucos dias após a morte de Cid Moreira, um novo capítulo começou a ganhar força. A divulgação do testamento trouxe surpresa e tensão imediata. O documento, registrado em cartório meses antes do falecimento, indicava que os filhos não fariam parte da divisão principal do patrimônio. A maior parte dos bens ficaria com a esposa. A notícia gerou reação rápida. Rodrigo e Roger questionaram publicamente a decisão e anunciaram que analisariam a validade do documento. Advogados passaram a discutir detalhes técnicos, datas, registros e condições em que o testamento teria sido assinado. O debate deixou de ser apenas emocional e se transformou em disputa jurídica. A herança envolvia imóveis, direitos autorais e valores acumulados ao longo de décadas de trabalho. Não se tratava apenas de cifras, mas também de reconhecimento e posição dentro da história familiar. Os filhos alegaram que havia inconsistências e pediram perícias para examinar a assinatura e o estado de saúde do pai no período em que o documento foi formalizado.
Do outro lado, a viúva sustentou que tudo foi feito de forma legal e consciente, defendendo a autonomia de Cid até seus últimos anos. A discussão passou a ocupar espaço em programas de televisão e portais de notícias. Especialistas em direito sucessório explicavam os caminhos possíveis: anulação, revisão ou confirmação integral do testamento. O caso ganhou dimensão nacional porque envolvia uma figura pública de enorme relevância. Ao mesmo tempo, evidenciava um tema sensível: conflitos familiares que se intensificam quando patrimônio e reconhecimento estão em jogo. Enquanto a justiça analisava pedidos e documentos, o legado profissional permanecia intacto na memória coletiva. Porém, no âmbito pessoal, a disputa mostrava que as divergências não haviam sido resolvidas em vida. O que começou como denúncia anos antes, agora se transformava em batalha formal nos tribunais. E à medida que novos laudos e argumentos surgiam, ficava claro que a guerra pelo legado estava apenas começando, prometendo desdobramentos que ainda poderiam mudar o rumo dessa história. A trajetória de Cid Moreira sempre foi associada à credibilidade. Durante décadas, sua voz foi sinônimo de confiança e estabilidade. Ele anunciou fatos históricos, momentos decisivos e acontecimentos que marcaram gerações. Sua imagem pública era construída sobre a ideia de firmeza e verdade. No entanto, nos últimos anos de sua vida, a narrativa mudou de forma inesperada. O homem que apresentou notícias com segurança passou a ter sua própria história questionada. Essa é talvez a ironia mais dura de todo o percurso. Alguém que dedicou a vida a transmitir informação clara terminou cercado por versões divergentes dentro da própria família. O debate não era mais sobre fatos internacionais ou decisões políticas, mas sobre herança, assinaturas e interpretações jurídicas. A figura que representava a estabilidade nacional tornou-se centro de incerteza pessoal. A ironia também aparece na relação entre fé e conflito. Após deixar a bancada do Jornal Nacional, Cid se aproximou ainda mais do público por meio das gravações bíblicas, reforçando uma imagem ligada à espiritualidade e à mensagem de união. Ao mesmo tempo, sua própria família vivia um processo de ruptura pública. Isso não apaga sua contribuição histórica, mas revela que sucesso profissional não impede dificuldades privadas. A exposição constante ao longo da vida fez com que cada passo final fosse acompanhado de perto pela imprensa e pelo público. Quando surgiram denúncias, investigações e disputas sucessórias, tudo ganhou proporção ampliada. O que poderia ser apenas um conflito familiar comum tornou-se assunto nacional por causa do peso do nome envolvido. A ironia maior talvez esteja no contraste entre a autoridade da voz e a fragilidade do fim. A figura pública permaneceu respeitada, mas a esfera pessoal mostrou-se complexa e marcada por divergências. Enquanto tribunais analisam documentos e versões continuam sendo debatidas, permanece a pergunta sobre como conciliar legado profissional e relações familiares. E à medida que o processo segue seu curso, novos desdobramentos podem surgir, deixando claro que essa história ainda não chegou ao seu capítulo definitivo. Depois das denúncias, da internação e da disputa pelo testamento, uma pergunta passou a ficar no ar. O que realmente permanece quando tudo termina? No caso de Cid Moreira, a resposta não é simples. Seu nome está ligado a um dos períodos mais marcantes da televisão brasileira. Durante décadas à frente do Jornal Nacional, ele se tornou referência de autoridade e confiança. Milhões de brasileiros cresceram ouvindo sua voz anunciar acontecimentos que mudaram o país e o mundo. Esse impacto coletivo não pode ser apagado por processos judiciais ou divergências familiares. Ao mesmo tempo, o legado não é apenas profissional. Ele envolve também decisões pessoais, relações construídas e conflitos que vieram à tona nos últimos anos de sua vida. A tentativa de controlar a narrativa após sua morte mostrou que memória e patrimônio nem sempre caminham juntos. Enquanto advogados discutem documentos e tribunais analisam assinaturas, a imagem pública continua circulando em reportagens, arquivos históricos e homenagens. Isso revela algo importante. A história de uma figura pública ultrapassa os limites da herança material. O que foi construído diante das câmeras pertence, de certa forma, ao público que acompanhou cada edição, cada leitura, cada boa noite.
Ao mesmo tempo, as disputas familiares mostram que reconhecimento nacional não resolve diferenças íntimas. O legado se torna, então, um campo dividido entre memória coletiva e experiências pessoais. Parte do público recorda a postura firme e a voz marcante. Outra parte acompanha atentamente os desdobramentos judiciais para entender como será definida a divisão dos bens e a validade das últimas decisões registradas. Essa dualidade faz com que a história permaneça aberta. A influência profissional permanece documentada e incontestável, mas o capítulo familiar ainda se desenvolve nos tribunais. À medida que novas decisões forem anunciadas, a percepção sobre essa trajetória pode ganhar novos contornos. O que ninguém conseguiu controlar foi a permanência da voz na memória de um país. A história de Cid Moreira não termina em um hospital, nem em um tribunal, nem em um testamento contestado. Ela continua ecoando na memória de um país que durante décadas organizou suas noites ao som de uma voz firme e inconfundível. Para muitos, ele sempre será o rosto e o timbre do Jornal Nacional, o homem que transformava a informação em ritual diário. Para outros, sua trajetória recente também serve como reflexão sobre envelhecimento, família, patrimônio e os desafios que surgem quando a vida privada se cruza com a exposição pública. O que fica claro é que nenhuma carreira, por mais sólida que seja, está imune a conflitos humanos. O legado profissional permanece registrado na história da comunicação brasileira, mas o debate sobre seus últimos anos ainda provoca perguntas. E talvez seja justamente isso que mantém essa narrativa viva. Porque histórias marcantes não são feitas apenas de conquistas, mas também de contradições, decisões difíceis e consequências que atravessam gerações. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, qual deve ser o verdadeiro legado de Cid Moreira? A voz que marcou o Brasil ou as polêmicas que envolveram seus últimos anos? Deixe seu comentário dizendo de qual cidade e país você está assistindo, porque sua participação faz parte desse debate. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor essa história, deixe o seu gosto, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para acompanhar os próximos capítulos. Ainda existem desdobramentos que podem mudar o rumo dessa disputa e nós vamos continuar acompanhando cada atualização, porque algumas vozes se calam, mas a história que elas deixam para trás continua sendo escrita.